Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Warley falando, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Não fuja do processo. O processo faz parte da vida de todos aqueles que Deus ele chamou para um propósito específico sobre a face da terra. Se você olhar para a Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus passaram pelo processo. Ninguém chega ao topo ou ao sucesso sem antes passar pelo processo. Ninguém recebe vitória sem antes passar pelo processo. José, ele passou pelo processo. Antes de se tornar governador do Egito, José, dentro da sua própria casa, foi rejeitado. José, dentro da sua própria casa, foi odiado pelos seus irmãos. José teve mais valor do que escravo, ou como escravo, do que como irmão. Ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. E os ismaelitas venderam José para o Egito. José, na casa de Potifar, ele se torna o mordomo da casa de Potifar. Porque uma das coisas que José perdeu foi a presença da sua família, mas ele não perdeu a presença de Deus. E tudo que ele fazia, Deus era com ele. Aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Então não fuja do processo. José, ele foi caluniado. José, ele foi de uma forma tão cruel, lançado na prisão. Inocente, foi lançado na prisão, mas dentro da prisão, Deus era com ele. José interpretou 2 sonhos do copeiro e do padeiro. Ambos tiveram seus sonhos realizados. Então, José, ele se torna governador do Egito, mas se você olhar para a Bíblia, para a história de José, ele não fugiu do propósito, do processo, mas ele chegou ao propósito porque passou pelo processo até o final. Não pule o processo, não procure atalhos, porque o processo faz parte da vida de todo aquele que Deus chamou. E uma das coisas que você que está passando pelo processo, não deve fazer jamais é perguntar para Deus: por quê, até quando? Porque Deus é o oleiro e nós somos o barro, tá certo? Deus é o Senhor e nós somos a criatura. Deus, ele sabe o que está fazendo. Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. Então, aceite o processo. Aceite o processo de Deus para a sua vida e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você permaneça na posição que Deus te chamou. Amém? Você não foi chamado para poder agradar as pessoas. Você não foi chamado para agradar. Quem é escolhido de Deus vive para agradar exclusivamente a Deus. Que Deus abençoe sua vida e te ajude a passar a vencer todos os processos. Amém?